Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, concluindo nosso estudo expositivo na carta de Paulo aos Efésios, a última parte. Como Paulo vem falando aqui, como eu disse para vocês já várias vezes, Paulo não vem falando de assunto, de problemas específicos da igreja, como ele fez com a igreja de Corinto, como ele fez com a igreja da Galácia. Paulo ali tratou de assuntos específicos, problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Na carta aos Efésios não. Paulo, ele trata de assuntos numa visão universal, tá? Para toda a igreja, assuntos envolvendo a soteriologia, que seria o quê? A salvação, né? Envolvendo a salvação. Paulo fala muito sobre a salvação na carta aos Efésios, e também Paulo fala sobre a questão da moralidade cristã. Paulo traz, dentro da moralidade cristã, Paulo fala sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento, patrão, funcionário, filhos, pais, tudo isso que envolve família. E também Paulo tratou sobre assuntos da vida do cristão no meio da sociedade, tá? Questão do lar e da questão social e da salvação. E agora, para finalizar, antes da conclusão, como Paulo sempre faz, antes das saudações finais, Paulo, ele vai agora concluir essa carta falando sobre as questões espirituais. Eu acho que não poderia encerrar de uma melhor maneira essa carta, senão dessa forma. E observe que Paulo vai falar já em tom de conclusão. Ele diz, quanto ao mais, né? Quanto ao mais é como quando já está querendo concluir o assunto que você está tratando. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui Paulo vai iniciando essa sessão das questões espirituais. Paulo orienta os irmãos que eles devem se fortalecer em Deus. Por quê? Porque nós muitas vezes, irmãos, somos fortes na carne, somos fortes na nossa vontade. Você vê que às vezes a gente não consegue nem se abster de um alimento que a gente quer comer. Não, ontem mesmo eu ganhei um pote de doce, me dá a minha grossura aqui, pelo amor de Deus. Ganhei 10 quilos e eu ganhei um pote de doce. Não vou comer esse doce, mas eu comi a metade dele ontem à noite, meu irmão. Pensa. Então, às vezes a gente não consegue nem se abster de coisas que a gente não vou comer isso não, e a gente acaba comendo. Então Paulo, ele sabe que a nossa carne, ela é muito viçosa, ela é muito atinada para o pecado, para as coisas pecaminosas. Então Paulo diz aqui que nós precisamos de fato nos fortalecer no Senhor. Como é que nos fortalece no Senhor? E na força do seu poder. Onde é que se manifesta a força do poder de Deus, irmãos? Na palavra. A força do poder de Deus se manifesta na palavra. A força do poder do homem se manifesta no braço, né? No braço. Mas a força do poder de Deus se manifesta na palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja separação das águas e a terra seca e houve separação. Deus disse, terra produza todo servente, produziu galinha, produziu o peru, o capote, a galinha da Angola, o carneiro, o bode. Deus mandou e as coisas foram acontecendo. O poder de Deus se manifesta na palavra. Então, se o poder de Deus se manifesta na palavra, e essa palavra é o próprio Cristo, né? Porque o Cristo é o verbo de Deus, se fez carne. Então, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder é se alimentar da palavra. Crente que se alimenta da palavra, que compreende a palavra, que entende a palavra, ele está fortalecido no Senhor. Olha, como foi que Jesus venceu aquela tentação no deserto? Foi porque ele estava jejuando e teve força para aquilo? Não. Jesus venceu aquela tentação no deserto por causa do poder da palavra. Quando o diabo diz, transforma essas pedras em pão, como foi que ele revidou? Também está escrito, não tentará transforma essas pedras em pão, nem só de pão verá o homem. Obrigado, irmã Eliane. Nem só de pão verá o homem. Aí depois ele diz, pula daqui abaixo, está escrito. Ele diz, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aí depois diz, se ajoelha diante de mim, que eu estou todas as riquezas. E ele diz, está escrito, só a teu Deus adorará, só ele servirá. Então Jesus, pelo poder da palavra, ele venceu as tentações. Foi o que faltou em Adão e Eva. Então, se revestir do poder de Deus, da força do seu poder, é se revestir da palavra, do conhecimento da palavra. Tem gente que é evangélico, mas não é convertido. Tem gente que é evangélico, mas não está revestido da palavra.
Ele cai em tudo que é heresia, em tudo que é apostasia, em tudo que é mentira, em tudo que é engano. E ele vive uma vida totalmente distante de Deus. Obrigado, Robertinho. Tá ótimo. Então, se revestir do poder de Deus, se revestir em que igreja? Palavra. E nós vamos nos revestir da palavra, lendo a palavra. Você tem lido a palavra? Estudando a palavra. Você tem estudado a palavra? Nós temos aqui, todo domingo de manhã. Quem está vindo está estudando, né? E quem está fazendo estudo também em casa, está melhor ainda. Estudar a palavra. E a gente vai começar ali um trabalho muito legal, muito interessante ali com os nossos obreiros, pregadores ali, na semana que vem. Então, aí ele continua falando desse revestimento do poder de Deus, fortalecimento do poder de Deus, fortalecimento do poder de Deus. Aí o crente, aí ele vai seguir alguns passos aqui, tá? Que eu coloquei a palavra como principal, mas ele vai colocar alguns passos. Ele vai dar: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então Paulo, ele vai tratar aqui a vida do cristão no cotidiano, como no questão espiritual, como uma grande batalha, como uma grande guerra, como uma grande luta. Ele vai tratar dessa forma, como uma grande luta, como uma grande guerra, uma grande batalha. Então por isso, como uma grande guerra, uma grande luta, uma grande batalha, o cristão precisa de quê? De uma armadura. Os soldados do exército brasileiro, eles vão para a batalha, vão para a guerra, eles precisam de um revestimento, da armadura deles, vamos dizer assim, das roupas, vestimentas apropriadas, as armas apropriadas para a guerra. Nossos policiais, queridos policiais militares, civis, federais, então, que vão para a batalha do dia a dia, esses homens e mulheres guerreiros, que eles vão ali revestidos com suas vestimentas e armaduras, armas apropriadas para o que eles vão fazer. Então, se nós temos que encarar, irmãos, a nossa vida espiritual como uma grande luta, como uma grande batalha, amém, pessoal? Estão me entendendo? Como uma grande guerra, uma grande luta, uma grande batalha. E para isso, para enfrentar essa guerra, essa luta, essa batalha, nós precisamos estar revestidos. Nenhum policial vai para o campo sem um colete, porque geralmente, na hora, o tiro, geralmente, ele algumas vezes acaba atingindo um órgão menor, mas geralmente ele vai atingir essa parte maior, e essas partes aqui são vitais, então ele tem que proteger essas partes aqui. Então, ele vai preparado. Então, se revista, aí só que ele diz aqui, você não vai colocar só um colete, você vai colocar toda a armadura de Deus. Claro que Paulo está usando a figura, da armadura romana, isso que todo mundo sabe, todo pregador fala isso, Só que nós não fazemos ideia o que é uma armadura romana. Claro que a gente faz, irmão? Lógico, Mas a gente nunca viu nem nada, só vê desenho. A gente faz ideia do que é uma armadura de um policial, aquelas botas apropriadas. Você não vê um policial andando de sapato de bico fino, é muito difícil, O sapato, mas pode estar de paletó e tudo, mas está de tênis. Está de tênis, por quê? Porque tênis, sabe para quê, né, meu oficial? Tênis, o cara está no ponto de correr para a batalha. Então eles têm a armadura, cada uma tem o seu detalhe, cada uma tem o seu objetivo. Então, quanto mais aí se revistam de toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as astutas do lado do diabo. Então, para mim ficar firme nessa luta espiritual, nessa batalha espiritual, eu preciso de toda a armadura. Eu não posso colocar apenas uma parte da armadura, porque se eu colocar apenas uma parte da armadura, outra parte em mim vai ficar desvanecida, desguarnecida. Então, se eu colocar toda a armadura, eu vou estar completamente revestido e preparado para a guerra. Eu não posso colocar só parte da armadura, tem que colocar ela inteira. E aí ele vai colocar aqui, não vou detalhar isso aqui, porque eu já preguei sobre isso aqui, e os irmãos conhecem isso aqui muito bem. Então ele vai falar aqui. Agora, primeiro um ponto interessante: firme contra as ciladas do diabo, Alguns pregadores atuais dizem que firmes contra as ciladas do diabo, que eles não acreditam que o diabo existe. Tem um grupo aí que não acredita na existência do diabo, não. O problema da religião é que a religião pega o diabo para fazer medo para o povo, E quem segue Deus com medo do diabo, meu irmão, aí misericórdia, Dá licença, Eu não tenho, o diabo existe, mas não tem medo dele. Mas eles dizem aqui que o diabo não é um ser espiritual, eles dizem que o diabo é a carne da gente. Mas o próprio contexto vai dizer que não, o próprio contexto vai dizer que o diabo aqui, de fato, são seres espirituais. E ele vai falar aqui, por quê? Por quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Mas por quê, Paulo?
Por que eu tenho que me revestir contra as astutas ciladas do diabo? Por que não contra a cilada dos homens? Aí ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue, em outras traduções, deixa eu até abrir aqui a minha outra tradução, que eu gosto também dessa tradução aqui, NVI. Depois, nós vamos até combinar todo mundo aqui, para nós comprar uma tradução NVI, todo mundo com a Bíblia NVI nova, né, para a gente ler e todo mundo já entender, todo mundo já ter o mesmo livro de leitura, né? Mas deixa a gente preparar aí para a gente poder dar a dica para os irmãos. Então, nossa luta não é contra carne e sangue. Na NVI, ou em outros estados, vai dizer, não, meu Deus do céu, nossa luta não é contra pessoas. Olha o que ele está dizendo aí, nossa luta não é contra pessoas, tá? Não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O texto está sendo claro. O texto está falando que Paulo não está tratando de uma luta aqui, de uma guerra de origem humana. A guerra aqui, ela é travada no campo humano. Aliás, a guerra se manifesta no campo humano, sim. A tentação vem no campo humano, o pecado está aí no campo humano, mas ele vem de uma origem espiritual. Vem de uma, por exemplo, caralho, eu sou muito tentado por mulher, meu Deus, o meu pecado, minha fraqueza é mulher, como aquele pai da igreja, eu não me lembro qual foi deles, né? Ai, minha tentação é mulher, o bicho bonito é mulher, eu não posso ver mulher, eu já fico logo doido para pegar mulher e tal. Então vou fazer o quê? Vou arrancar o meu membro. Cortou o membro dele. Aí depois ele continuou pecando. Ele percebeu que continuou pecando. Porque o problema não estava no membro que ele cortou, estava aqui dentro, na mente dele. Aí mesmo que ele arrancasse os olhos, ele ia continuar desejando. Só se ele arrancasse a massa encefálica dele, o juízo logo de uma vez. Aí ele morria. Então, mas ele está dizendo aqui, então, nossa luta não contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, aonde? Contra as forças espirituais. Não está assim ou não está assim? Fala aí comigo aí, ó. Contra as forças o quê? Contra as forças carnais? Não, forças espirituais. Então não é uma batalha humana, não é de origem humana, é espiritual, pelo menos é o que o texto diz. E aonde que acontece a batalha? Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Celestial já está falando de um outro ambiente, não um ambiente físico, terreno, humano. Está falando de um ambiente espiritual. É porque ele vai dizer, não, mas é porque principados e potestades. Aí o camarada vai fazer a exegese dele, né? Os que não acreditam que o diabo existe. Não é porque principados e potestades são poderes, autoridades, governadores, os políticos, sim, também. Eu posso chamar um político de principado? Posso. Posso chamar um político de potestade? Posso. Por quê? Porque ele existe um poder, ele exerce um poder, ele exerce um domínio numa região. Agora, mas o texto está dizendo aqui, tá? Nem todo principado e potestade se refere a poderes humanos. Esse texto aqui está falando principados e potestades nas regiões celestiais. Entendido? Então, já que é um estudo, né, a gente tem que fazer essas pontuações aqui. Então, tem que fazer a interpretação correta, para não estar falando besteira por aí. Tem gente que quer porque quer defender uma tese, não tem humildade nenhuma de abrir mão e dizer, rapaz, eu estava errado. Poxa, o que adianta? Principados e potestades espirituais, regiões celestiais, acabou essa história. Por isso, ele vai dizer de novo, vai repetir. Então, por isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou falando. Por isso que eu estou dizendo o quê? Se vistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Ou seja, você está fazendo tudo, está andando nos caminhos do Senhor, servindo o Senhor, mas o fato de você não se revestir de toda a armadura de Deus no dia mau, os principados investem contra a tua vida, porque tem gente que acha que possessão demoníaca é só a pessoa cair no chão, ficar se espojando igual o jumento lá dentro do mato, espumando pela boca. Não. Acaba caindo no chão, fica, né? Aí, demônio. Eu achei engraçado esses dias, pessoal. Olha, eu sou político não, viu? Não sou nem Lula, nem Bolsonaro, não sou nada disso aí não.
Eu vou votar em alguém aí, talvez. Voto em, né? Aí, mas o cara colocou desse jeito aqui, ó. Eu vi lá do curso do Lailton lá, rapaz, os crentes vê demônio em tudo, mas quando vê um demônio de verdade, chama ele de mito. Rapaz, mas eu ri com isso aí. Nada contra o Bolsonaro, irmão, nada contra o Bolsonaro. Entre Lula e Bolsonaro, eu acho que na visão bíblica é o menos ruim. É corrupto também, mas é o menos ruim. É o menos ruim. Corrupto também. Eu não vou dizer que não é corrupto também. Tá? Menos ruim por causa da ideologia, né? Mas enfim. Eu vou lá pedir voto para quem ganhe, quem quiser ganhar e pronto. Eu orei a Deus, Deus que ganhe. Se for para ganhar o pior, que ganhe. Profecia tem que se cumprir. Se for para ganhar um que alivie um pouco o fardo para nós, como igreja, que ganhe, Deus fica à vontade, Senhor. Eu não vou estar morrendo por causa de político, não. Tá? Vou estar morrendo por causa de político, não. O que ganhar for bom, eu estou preocupado com isso. Se for ruim, também não estou preocupado com isso. Quem nos sustenta é o Senhor e acabou essa história. Mas, enfim, né? Então tem que enxergar, a gente tem que ter uma visão, irmão, mais além. Porque tem pessoas, irmão, nós, sabe, a turma aí, porque nós não nos definimos nem pentecostais e nem reformados. Eu não quero levantar essas bandeiras. Claro que quem conhece um pouco mais de Bíblia, que ouve nossa pregação, vai ver que a gente se identifica mais com o movimento reformado, com a linha reformada. Mas não somos reformados, nem calvinistas, nem arminianos, nem pentecostal, somos nada disso. Esses termos não são bíblicos, então eu não tenho obrigação de me levantar. Os pastores me pressionaram lá na faculdade: pastor Adel, você tem que dizer o que é que você é, pai. Todo mundo aqui aí, pentecostal, não sei o que. Eu disse: meu irmão, não tem obrigado a fazer isso, não. Não tem obrigado a fazer isso, não. O Paulo era o quê? O que é que os irmãos eram? Cadê? O que está na Bíblia? O que é que eles eram? Reformado, calvinista, pentecostal? Não, então eu também não tenho obrigação disso. Tá? Mas enfim. Então ele diz aqui: então, dominadores desse mundo tenebroso, se for espirituais do mal. Então, por isso que vocês devem se vestir de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. O dia mal vai chegar. O dia mal chega ou não chega, irmão? Chega. Mas se você não tiver revestido com toda a armadura de Deus, você não vai resistir. O que Jesus falou quando ele ministrou o Sermão da Montanha? Jesus já quase concluindo isso: quem ouve a minha palavra e coloca em prática, é como um homem que construiu a casa em cima da rocha, veio o vento, tempestade, correu água, os rios, bateu contra a casa, ficou de pé. Quem ouve e não pratica, é como um homem que construiu a casa na areia, veio os ventos, os rios, a tempestade, correram os rios, bateu contra a casa derrubou. Observe que tanto contra a casa construída na areia, contra a casa construída na rocha, bate os mesmos problemas: vento, tempestade, rios, enchente e tudo mais. Uma cai e outra fica de pé. Quem fica de pé? Quem está firmado na palavra do Senhor. Mas problema todo mundo vai passar, dia mal todo mundo vai enfrentar. Não é só você, não é só eu. Todos nós temos prejuízo, todos nós perdemos pessoas, todos nós temos problemas, enfim. Estamos sujeitos a tudo que acontece no mundo com qualquer pessoa. Estamos sujeitos às tentações, estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos a uma tentação lá fora no emprego, uma mulher bonita, um homem bonito. Um homem bonito para as irmãs, né? Então, uma mulher bonita, um homem bonito. Estamos sujeitos à tentação dentro da própria igreja. Estamos sujeitos à tentação em qualquer lugar. A luta está sendo travada, irmão. Onde você vai? Você está andando aqui nesse mundo aqui, nesse mundo físico, mas ao mesmo tempo você está dentro das regiões celestiais, e você precisa entender isso. Por isso que Pedro falou que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está ao teu derredor. Maria, pastor, cruz credo, Nossa Senhora defenda. Tá, irmão. O diabo está ao nosso derredor, está ao teu derredor, buscando alguém que possa travar. A luta é travada no âmbito espiritual. Aonde você for, meu irmão, os demônios estão ali, preparando cilada, armando armadilha. Você não tem que andar com medo. Você tem que andar de crente com medo de demônio, isso não existe. O pessoal até conta uma história aí, teve um demônio que se manifestou na igreja. Os crentes se acuaram tudo e ficaram com medo. Era crente pulando janela, era crente correndo no meio da rua, desesperado. E o demônio manifestado lá, os irmãos tudo correndo com medo. Então, meu irmão, não tem que ter medo de demônio, mas os demônios estão aí. Você tem que ter a capacidade, irmão de Deus, para enxergar, para perceber isso. Está vindo uma tentação para te seduzir? Alguém está te influenciando a mentir? Um amigo, um irmão da igreja?
Está te influenciando a ganhar dinheiro desonesto? Está te influenciando aí, tem uma irmãzinha aí dando em cima de ti, dando cantada, tem um irmãozinho aí dando cantada em cima de ti. Você perceba isso com os olhos espirituais. Isso não é de Deus. Igual o amendoim doce que eu comprei essa semana lá para casa. Viviane disse, quando olhava para o pote, dava vontade de comer. Rapaz, isso aqui não é de Deus não. Aí ia lá de novo, comia de novo. Mas você tem que ter capacidade de enxergar. Não, está errado. Como é que pode? Como é que pode? A irmã dando em cima de mim, não, está errado, está repreendido, Jesus, isso é espiritual, isso é tentação, isso é cilada, está repreendido. Eu estou com os olhos enxergando. Como é que pode o irmão dando em cima de mim? Não, ele sabe que eu sou casado. Como é que pode meu namorado pedindo para me dar uma prova de amor, fazer sexo com ele? Não, está errado isso, você sabe, nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, está repreendido. Os olhos espirituais abertos, irmãos. Revestidos de toda a armadura, porque o dia mau vai chegar. Ele vai chegar, alguns aqui já passaram, sabem muito bem o que é, estão passando, sabem muito bem o que é, e vão passar. Então você tem que estar revestido para não cair, porque senão você vai ser vencido. Aí depois de você ter feito tudo, você vir cair, assim mantenham-se firmes, verso 14. Mantenham-se firmes. Aí ele vai dar a lista aqui, né, que eu não vou meditar em casa, vou só ler, tá? Revista, assim mantenham-se firmes, fazendo o quê? Cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Isso aqui são práticas, tá, irmão? Não é que você vai ter que amarrar um cinto na cintura, não. Cingir a verdade, falar sempre a verdade de Deus, né? Firmado nela. A couraça da justiça. Peraí, perdi aqui. Qual é o versículo, irmão? Pelo amor de Deus. 14, obrigado. Cingido-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou dardos inflamados do maligno. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí, ó. Isso aí são o quê, pastor? Eu vou ter que ir numa loja, lá na Pedro Pereira, que vende coisa evangélica lá, né? Né, Lia? Pedro Pereira, né? Lá na Pedro Pereira, vai lá nas coisas... É Pedro Pereira, irmão? Galeria Pedro Jorge, né? Isso que é isso. Pedro Jorge. Galeria Pedro Jorge, vou lá na casa. Onde é que tem uma loja aqui que vende a armadura de Deus? Eu quero comprar o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto, os sandálias do evangelho da paz, o cinto da justiça. Não tem isso. E o que é isso aqui, pastor? Atitudes. Seja sempre justo, seja sempre verdadeiro, busque sempre a paz. Quando depender de vós, tenham paz com todo, mas também ao mesmo tempo como Lutero, a paz se possível, mas a verdade é a qualquer preço, acima de tudo. Atitudes, ações, é isso que nós temos que fazer. Cristianismo, irmão, é feito de atitudes, de ação, não apenas de uma confissão vazia. Aí eu sou crente, sou evangélico, sou gospel, sim, daí? Cristianismo não se constitui disso. Cristianismo se constitui de atitudes, de ações. É por isso que eu digo, para servir a Deus, não precisa nós estar aqui embaixo desse prédio, reunidos. A Marli e o Edson já faz bastante tempo que não congrega, né, Marli? Um bom tempo que não congrega fisicamente, né? Não, para nós ter salvação, ter comunhão com Deus, não precisa estar todo dia reunido embaixo de um galpão, não sei o que mais, não. Isso aqui não nos torna crente, isso aqui não nos torna salvo. Pode muito bem que eu esteja aqui reunido, não seja crente e não seja salvo. Porque o meu cristianismo, minha salvação, ela é manifestada no dia a dia, na minha vida, nas minhas ações, nas minhas atitudes, na luta que eu enfrento, para permanecer fiel a Deus. E se porventura eu vier cair, que pode cair ou não pode? Pode. Se vier cair, o que é que eu faço? Limpa a poeira, bata a poeira, vamos embora, levanta a cabeça, vamos embora. Ali meio envergonhado, um momento ali, tal, mas seguir avante, meu irmão. Agora, claro, a gente sabe que é bom congregar. Eu mesmo falei para você que eu gosto muito aqui. Eu acredito que a Marli e o Edson sentem muita falta, né? De ir para um culto, reunir com os irmãos, estar junto lá. Eu acho que eles estão muito contentes, eu não sei, eu acho que eles estão muito contentes de estar aqui hoje, sentado aqui, vendo, acompanhando na internet todo dia, né? Direto, né, Marli? Assiste direto na internet, tal. Aí hoje está aqui presente, vendo os irmãos. Meu Deus, que alegria, como está bom se eu pudesse, todo domingo, está lá. Mas só domingo, pastor? Pelo menos domingo, irmão. Aí na semana você faz o quê? É como diz, né, o ditado. Eu sei que isso aqui é só
Um ditadozinho mais. Domingo eu venho, cultuo a Deus com a igreja, me reúno com a igreja, estudo a palavra de Deus junto com os irmãos, me confraternizo, vejo os irmãos, me alegro com os irmãos, e na semana eu vivo a palavra de Deus. Viver o evangelho. Que isso é o cristianismo. E já está fazendo tudo errado, no pecado. Aí está no culto, domingo. Dando dízimo, dando oferta, fazendo voto, propósito, saquitel, não sei o que mais. Foi o que tu fez com Davi, Lia, que ele está com os olhos vermelhos. Cabada de vassoura pegou de lado. Pegou de restrevés dessa vez. Rapaz, Maria da Penha nela, viu? Vamos, delegacia, quando terminar aqui. Delegacia da mulher. Maria da Penha. Então, aí ele vai falar aqui, ó. Tá? Então, entendeu, pessoal? Depois você lê aí, ó. Do verso de número 14 até o verso 18. Atitudes. Não, até o verso 17. Como é que é? A roupa, né? Meu Deus, esqueci o nome. Não, a roupa do soldado. Armadura. Armadura está aí, ó. Atitudes, ação. Entendeu? Começa a lutar hoje, soldado. Aí, verso 16, verso 19. Não, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em semente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo está mandando orar em que, irmãos? Em que é, Raul? Orar no Espírito. Como seria entendido esse versículo lá na Deus é Amor, Raul? Labachúria. Ore no Espírito em todo o tempo, labachúria e labachúria. Tem uma tia da minha esposa que em qualquer canto que ela chega, em qualquer lugar, se ela vem falar comigo, vai falar com uma pessoa, com outra pessoa, ela começa a falar, e aí fulano, está tudo bem, não sei o que, vai labachúria, labachúria, labachúria. De não. Quando ela chega perto de mim que ela fala essas coisas, eu fico sério. Olho sério. Está errado. Orar no Espírito não é labachúria. Orar no Espírito aqui, ó. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Agora eu vou ter que estar labachúria? Não. Orar no Espírito. Eu estou orando em Espírito todo o tempo. Estou lá na fila do banco, estou orando em Espírito a Deus. Ninguém está vendo meus lábios se mover. Ninguém está vendo eu falar nada. Mas eu estou em Espírito falando com Deus. Entendeu? Entendido? Não? Isso é orar em Espírito. Vai no ônibus lá, sentado no ônibus, em pé no ônibus, segurando. Você vai falando com Deus em Espírito. Está lá na clínica, nós esperando sua vez de ser atendido. Você está lá falando com Deus em Espírito. Você está conversando com alguém, fazendo uma visita evangelística, uma visita em alguém. A pessoa está falando, você está ouvindo e está orando a Deus no Espírito. Para entender, para discernir, para Deus te dar alguma coisa, para ajudar aquela pessoa, uma palavra, uma direção, um discernimento. Orar no Espírito em todo o tempo, mas está em comunhão com Deus, ok? E ele diz: orem também. Aí. Então, orar no Espírito, com oração, súplica, e tenham isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Então, orar no Espírito, tá? Fortalece a tua vida espiritual, também faz parte desse revestimento do poder de Deus, e orar por todos os santos. Quem são todos os santos? São Pedro, São João, São José, que estão lá no quadrinho na parede? Não, todos os santos, a igreja. São Pedro, São João, São José não precisa mais da nossa oração, já estão no céu. Quem precisa da nossa oração são a igreja. E aí, verso 20, verso 19, ore também por mim. Para quê, Paulo? Para que, Paulo, você está pedindo oração e você precisa de oração? É claro, meu irmão. Paulo era homem também, claro que Paulo precisava de oração. Ore também por mim, para quê? Para que quando eu falar, me seja dado a palavra, a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Ore para Deus me dar a palavra quando eu abrir a minha boca. Ore para Deus me dar a ousadia para eu não me covardar quando eu for pregar o Evangelho. Olha como Paulo também era homem. Como Paulo também sentia medo. Meu Deus, vou pregar o Evangelho, vou sentir medo. Não, os irmãos estão orando por mim. Vou pregar destemidamente, porque tem hora, meu irmão, que é complicado. Tem hora que a gente realmente treme nas bases mesmo. Então Paulo pediu oração da igreja.
E creio que toda a ousadia que Paulo teve para pregar o evangelho, sofrer as perseguições que ele sofreu, tá? Foram frutos também, claro, do poder do Espírito de Deus na vida de Paulo e da oração da igreja. Orem por nós, irmãos. Orem uns pelos outros, orem por nós, orem por mim, orem pelo pastor Zezinho, orem pelos obreiros da igreja, pelos pregadores da igreja, orem uns pelos outros, irmão, porque a oração de vocês, o poder de Deus habita na vida de todos nós, e a oração de vocês, nós uns pelos outros, vai nos ajudar a sustentar. Caiu alguém, o que nós vamos fazer? Jogar pedra? Não, vamos orar para Deus levantar, orar pelos santos uns pelos outros. Pelo qual, aí Paulo diz no verso 20, né? Para que ele possa pregar o evangelho, por quê? Porque Paulo é um embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então Paulo pedia oração para permanecer no evangelho, não se desviar. Paulo pedia oração porque sentia-se preso com correntes ao evangelho, porque era um embaixador. Esse preso ao evangelho, irmão, é aquela coisa, como eu já expliquei para vocês, Deus, ele não erra na escolha. Quando Deus escolhe alguém, é aquele alguém que ele escolheu e ponto final. Quando Deus escolheu Jonas para levar a mensagem para Nínive, Jonas não queria. Deus podia ter dito, não, vou escolher outro aqui. Jonas não quer ir? Deus podia escolher quem ele quisesse, mas ele queria Jonas. Ele não errou na escolha, é você, Jonas. Eu não quero, eu vou para Tarso, você vai para Nínive. Não, eu vou pegar, já paguei até o ingresso, vou entrar no navio aqui e vou viajar. O navio não afundou porque rogaram dentro da água. Deus não erra na escolha. O Moisés, 3 milhões de judeus lá no Egito, e Deus escolheu o Moisés, e o Moisés sem querer ir, não senhor, manda outro, não senhor, lá tem muito líder, manda o Arão, manda lá sei lá, quem mais lá, manda outro, eu não, nem falar eu sei, e Deus disse, é você. Quando Moisés falou muito, Deus disse, calha a boca, é você, acabou-se. Então Deus não erra na escolha. Por isso eu tenho certeza, Deus escolheu você. Você é um embaixador preso em correntes, um representante do reino aqui na terra. Então Paulo conclui aqui essa parte espiritual. Você é um embaixador hoje. Paulo não está mais aqui, está a sua carta. Suas cartas, as quais nós iremos pregar. Nós não vamos inventar mensagem nova, vamos pregar a mensagem de Paulo, mas os embaixadores hoje somos nós, os representantes hoje somos nós. Não recebemos a revelação, porque a revelação já foi dada aos apóstolos, mas vamos pegar a revelação que Deus deu a eles, com a inspiração que Deus tem dado a nós, que é o entendimento da mensagem, e levar ao mundo como embaixadores. Um embaixador que está representando o Brasil, lá, sei lá, Estados Unidos, Alemanha, ele não está criando leis novas lá, ele está lá para representar a lei que já existe no Brasil. A lei que envolve a questão diplomática entre países. Então é isso. Então você tem que fazer, se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, fazendo isso, buscando a Deus na sua palavra, estudando, aprendendo, e praticando e vivendo, que a armadura de Deus são as ações, as atitudes, e permanecer firme, vigilância, atento, entender que a nossa luta é espiritual, tá? E se revestir por completo, não apenas em partes, e também manter uma vida de oração, em todo o tempo, ter seus momentos de orações em casa, em particular, e ter a sua vida de oração no Espírito em Deus. É assim que a gente vence as batalhas. A oração é o escudo da fé, e a palavra, o conhecimento da palavra é a espada do Espírito, as duas armas de ataque e de defesa, que a espada e o escudo tanto são usados como defesa, como com ataque. E entender que nós somos embaixadores de Deus. Por fim, Paulo vai entrar aqui agora na conclusão, aqui para nós terminar, graças a Deus. Ele vai, deixa eu ver até qual versículo, até o versículo, vamos só pegar aqui o versículo 21 ao 24, diz assim: e para que saibais a meu respeito, agora Paulo está terminando, para que vocês tenham notícia a respeito de mim,
para que saibais também ao meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro no Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Então Paulo está falando aqui, eu já tenho notícia de vocês, entenda, é como se esse irmão Tíquico, ele fosse lá da região de Éfeso. Ele foi até Paulo para falar de Paulo a respeito de algumas coisas na região, e agora Paulo envia de volta Tíquico, para que Tíquico fale também para os irmãos, tanto leve essa carta. Tíquico foi, pelo que o texto nos mostra, é assim que se faz para compreender as coisas, pelo que o texto nos mostra, Tíquico, ele foi o portador dessa carta, ele que levou a carta para Éfeso, e Tíquico também, ao levar a carta, ele também informou aos irmãos a situação de Paulo, como é que ele estava naquele momento, sabendo na ocasião Paulo estava preso, mas ele estava falando para os irmãos como é que estava a respeito, como é que estava a vida de Paulo, como é que estava a situação de Paulo, e pediu, Tíquico também ia falar a respeito da vida de Paulo e consolar os irmãos, levar a carta, a doutrina, falar que Paulo estava preso, contar a situação de Paulo e consolar os irmãos, porque os irmãos com certeza iam ficar tristes e estavam passando muitas lutas e tribulações e adversidades. Alguém também pode dizer que esse Tíquico não era de Éfeso, era um cooperador de Paulo, que provavelmente estava com ele nas regiões de Roma, e que foi enviado por Paulo para portar essa carta e levar essas informações a respeito de Paulo. Mas eu particularmente acredito realmente que Tíquico, o irmão, ele era de Éfeso, sim. Ele quem foi visitar Paulo lá em Roma, na prisão que Paulo tinha, porque Paulo ficou numa prisão domiciliar, onde ele podia receber visita todo instante, toda hora, e Tíquico foi lá, talvez enviado pela igreja de Éfeso, para saber como é que estava Paulo, falar das questões lá. Paulo, a igreja está com saudade, está sendo falta, sei lá, alguma coisa do tipo. Paulo está preso, vai lá visitar ele. Fizeram uma comissão de irmãos, claro que não foi Tíquico sozinho, Tíquico era o principal representante, foi lá falar para os irmãos como é que estava a situação, e voltou de lá trazendo essa carta, Paulo falando tudo isso, e então trazendo consolo para os irmãos saberem que Paulo, embora estava preso, mas estava bem, estava produzindo, escrevendo cartas e podendo servir a Deus mesmo na prisão. E por fim, no verso 23 e 24, Paulo ministra ali a bênção, paz seja com os irmãos e amor com fé, porque o amor ele tem que ser acompanhado com fé, isso é muito importante, da parte de Deus nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo. Então esse amor e a fé não é um amor e uma fé comum. Paulo ministra para os irmãos um amor com fé que venha da parte não de qualquer religião ou de qualquer ser espiritual, mas do próprio Deus e do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. E Paulo também ministra e diz no verso 24, que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A graça, o favor, a bondade, a misericórdia, os presentes de Deus sejam para todos que amam de verdade o Senhor Jesus Cristo. Quem ama de mentira, essa graça não vai ser derramada sobre eles, mas esses que amam de verdade, sim, que essa graça seja derramada sobre todos. Amém, igreja? Concluímos então a nossa epístola aos Efésios, num outro momento nós vamos iniciar aí aos Filipenses, mas por enquanto vamos começar a dar oportunidade aos nossos pregadores. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.